Oi gente, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mandar já deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, tá certo? Já vai deixando muito like aqui embaixo, tá certo? Ative o sininho das notificações, quem não tiver o sininho ativado para receber todas as notificações dos vídeos assim que eu postar, tá? Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Eu vou contar minha história pra vocês, como eu já tinha dito que eu ia contar. E hoje é o vídeo que eu vou contar minha história toda pra vocês, tá certo? Então é isso, acompanhar aí. Enfim, tá chegando meus 19 anos, né? Trajetória longa até aqui, viu? Porém, de bastante aprendizado. Hoje, finalmente, eu vou me libertar de algo que passei e escondi por anos. Mas hoje eu resolvi me libertar disso. Lembrando que isso não é para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, isso serve de testemunho para várias outras mulheres que possam estar aqui no canal, como se estivesse chegando agora. Isso sirva de testemunho para a vida de cada um de vocês, tá certo? Vou contar um pouco da minha história e eu quero que sirva de testemunho para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sempre fui uma criança muito rebelde, de contrariar meus pais, de querer fazer as coisas do jeito que eu queria. E isso me prejudicou muito, de certa forma. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade. Então isso pra mim foi um trauma bem grande. Por quê? Porque eu sempre fui acostumada com eles dois juntos. Isso pra mim era uma coisa muito nova e que eu tinha que colocar em minha cabeça, tinha que seguir em frente com isso. E eu era muito nova pra calcular direito o que estava acontecendo. Cresci e continuava com meu eu, onde eu acreditava em tudo, só fazer tudo do meu jeito, não via o conselho da minha mãe nem do meu pai, porque pra mim eles não eram exemplo pra estar me dando conselho por tudo que eu passei, pela separação deles e tudo que envolveu isso, porque foi muita coisa que vocês não sabem e eu também não vou vir aqui contar. Ano de 2017, entrei pra igreja evangélica, uma igreja muito boa, já vou logo falando. Gostei muito da igreja, das pessoas de lá, senti a presença de Deus completamente em minha vida. E foi lá onde eu conheci o pai de Yara. No começo era muito amor, me dava muito presente, me ganhou, me conquistou. Minha mãe sempre me dava conselho. E eu, por ser rebelde, não queria ouvir. O tempo foi passando e eu fui ficando mais rebelde ainda. Não ouvia ninguém de forma alguma, ninguém, só queria fazer tudo do meu jeito. E foi daí que me lembro como se fosse hoje a minha primeira agressão vivida por mim. Eu estava na cozinha da casa dele, onde a gente teve uma discussão besta, porque sempre era isso. A gente não podia brigar, não podia contrariar ele em nada, porque se eu contrariasse, ele ficava alterado. Esse era um dos motivos dele chegar e me agredir. E foi a primeira agressão. Estava na cozinha da casa dele, a gente discutiu, fui puxada pelos cabelos e jogada em cima da cama. Pra quem não sabe, é a Andresa, mas isso não foi agressão, foi sim. A partir do momento que uma pessoa lhe desrespeita, com palavras, parte pra lhe agredir, não é só com murros, socos, chutes, não. Ele puxou meu cabelo e me jogou em cima da cama, então isso já é sim uma coisa muito séria. Entendeu? E o que foi que eu fiz? Me calei, não contei nada pra ninguém. Tempo depois, descobri uma gravidez, ou seja, 8 meses de namoro, descobri uma gravidez. Pensei comigo, estou grávida, então as coisas há de mudar. Vou estar com o bebê dele, uma filha, o filho dele, e eu creio que as coisas há de mudar agora. Tola. Quem é mulher sabe que início de gravidez todo mundo dorme muito. Se eu estiver mentindo, pode deixar aqui nos comentários. E comigo não era diferente. E sempre foi brigas e mais brigas. E lá vem o que? A segunda agressão. O tempo foi passando e foi se agravando cada vez mais, com murros, chutes, puxão de cabelo, tacava minha cabeça na parede inúmeras vezes, e eu grávida, e suportando tudo calada. Por quê? Porque eu não queria que ninguém soubesse, não queria, como é que se diz, preocupar minha família, porque eu saí da casa deles porque eu quis, porque eu era rebelde, e eu tenho plena e sã consciência disso, e tinha só 15 anos e tinha plena e sã consciência disso, então eu não queria preocupar meus pais, não queria trazer problemas para eles, porque eles já tinham os problemas deles, e tudo mais. Resumindo, a área é um milagre.
e minha família não sabia de nada. Então a Arya nasceu e tudo que eu queria era um resguardo tranquilo. Mas não foi bem assim. Lembrando que isso tudo era por discussões bestas, na qual ele dizia que não conseguia se controlar. E eu continuava com ele por conta de Arya e porque eu não queria voltar para casa de minha mãe. Porque na casa de minha mãe eu não se dava bem com meu padrasto, ou seja, era briga direto. Não se dava bem com meu padrasto, como não me dou ainda, mas isso não vem ao caso. Eu não trabalhava com o bebê recém-nascido, como era que eu ia sustentar? A casa que eu morava era minha e dele, ou seja, ele não queria ceder para mim ficar só com minha filha. Para ele se deram uma briga grande e a perturbação não parava no meu juízo, ele ia sempre lá, me perturbava e me batia, mesmo a gente lutando junto. E era isso, o que acontecia lá. Por eu estar ponteada e ele não poder me bater, o que ele fazia? Ele me deixava com fome quando a gente brigava. Me deixava com fome, isso eu amamentando. Eu amamentando o Arthur. Me lembro como se fosse hoje, um dia que eu tava com fome, passei o dia com fome. Quando foi de noite eu tava passando mal, eu liguei pra minha mãe. Pra mim não dizer que eu tava com fome, eu disse que eu tava com dor. Fui dormir na casa dela. Ela me trouxe um prato com arroz e ovo. E eu comi como se não houvesse amanhã. Porque eu não tinha comido nada o dia inteiro. E as agressões continuavam. Sempre com murro, minha cabeça na parede. Eu nunca reagi a nenhuma das agressões, tá? Nunca. Nunca reagi. E a Arya foi crescendo, vivenciando tudo. Tinha muito ciúme abusivo. E eu mesmo sem fazer nada do que ele dizia que eu fazia. Sempre continuava. E foi aí que então eu comecei a fazer tudo que ele dizia que eu tava fazendo. Comecei a fazer. E me arrependo hoje. Me arrependo. E eu não nego. Diferente dele, que toda vez que ele fazia alguma coisa comigo, ele negava. Hoje eu não nego, porém eu me arrependo. E a cada dia que passava, as coisas só pioravam. Cada dia mais as coisas só pioravam. Não tinha acordo, não tinha conversa, não tinha nada. Não tinha. A gente chegava, sentava, conversava, mas quando era depois já estava fazendo a mesma coisa de novo. E aquilo foi perturbando minha cabeça completamente. Sempre era na frente de área, tudo era na frente de área, briga, discussão, tudo, bate-boca, tudo que vocês possam imaginar era na frente de área. Vocês imaginam aí uma criança de meses vivenciando tudo isso sem entender nada, porque ela via o meu sofrimento e só chorava, ela só chorava, não podia fazer nada. Uma criança de meses, o quanto isso abala o psicológico de uma criança. Mas só que vocês não sabem. Aos olhos da sociedade ele era um santo. Por quê? Porque ele fazia tudo dentro de casa, tudo que ele fazia comigo, na frente de área, e depois ia para a igreja como se nada tivesse acontecido. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu me lembro como se fosse hoje, uma vez, que nós estávamos brigando. Se eu não me engano, foi por causa de um liquidificador que a gente não tinha, e eu disse que eu não ia lá e minha mãe pegar. Mandei ele pegar na casa da mãe dele. E daí começou uma briga. Por quê? Porque eu não queria pegar o liquidificador na casa de minha mãe, que era longe, e da casa da mãe dele era de trás da nossa casa, na outra rua. E daí eu corri pro banheiro para não apanhar. Quando eu cheguei no banheiro, tinha uma extensão no quarto que ligava o ventilador e a televisão. Ele pegou ela com tudo, nem tirou da tomada nem nada. Tacou em minhas pernas, que chega a bicha saiu fogo e espocou nas minhas pernas. A extensão. Gente, eu chorava como se fosse um bebê arrependido. Eu chorava tanto de dor. De dor que eu tava sentindo naquele momento. Que vocês não têm noção do que é uma extensão. É explodir em suas pernas. E ele não tinha nenhum pingo de remorso, não. Não de jeito nenhum. Ele fazia as coisas, não pensava nas consequências que ia dar, ele só fazia e pronto. E era assim. Minha vida foi assim, minha vida de casada inteira. Por que eu parava de gravar vídeo pro canal? Por que eu passava tempos e mais tempos sem gravar? Por quê? Porque minha vida não tava boa, minha vida não tava fácil, era briga, mais briga, mais briga. Quando eu pensava que tava dando certo, postar um vídeo no canal, minha vida fazia assim, ó. Caía tudo de novo. Então, e a minha autoestima, e a minha vontade de viver, e a minha vontade de gravar, e a minha vontade de fazer qualquer tipo de coisa que eu era acostumada a fazer, ela caía. Não tinha mais vontade de nada. Não me arrumava, não saía, não tinha isso. Entendeu? Quando minha mãe foi desconfiar que tinha algo de errado, foi quando ela foi lá em casa um dia de manhã, sem avisar.
Não sei se ela já estava desconfiando ou não, não sei. Eu sei que ela foi lá em casa um dia de manhã. E eu peguei, abri a porta e ela viu um roxo aqui no meu braço. Até hoje eu tenho a foto. Ela viu esse roxo no meu braço, perguntou o que era, eu menti, disse que tinha batido alguma coisa. Ela foi, não acreditou, justamente, claro que não, que ela não acreditou. Foi perguntar a ele, ele mentiu também. Veio perguntar pra mim de novo, eu disse que ele tinha me batido. Ou seja, a primeira vez que minha mãe foi saber, foi ó, depois de muito tempo, que já havia acontecido várias outras vezes, minha mãe foi saber, ó. Porque ela viu, não foi porque eu falei não, foi porque ela viu e me perguntou. Aí eu tinha que falar. Entendeu? Porque a mentira que eu ia contar ali não ia colar. Falei pra ela, ela falou com ele, brigou com ele, e ele, como sempre, querendo ser o certo da história, negando. Até chorar e chorava, vocês acreditam? Mas a errada era eu, porque eu cuidando da minha filha, eu cuidando de minha casa. Levava gente da igreja lá pra casa, irmão. Eu não podia olhar direito, eu não podia conversar muito, porque se eu conversasse muito eu tava dando em cima, se eu conversasse muito eu tava dando liberdade. Entendeu como é que era a minha vida? Roupa era do jeito que ele queria que eu usasse. Amiga. Quem disse que eu tinha amiga? Não podia não. Tinha conhecida, falava, normal. Agora sim, eu sair para ir tomar um sorvete com minhas amigas, não podia não. Minhas amigas, na minha casa, ele não gostava. Entendeu? Para conversar comigo na minha casa. Não era eu indo pra casa delas, pra ir conversar na casa delas, não. Ela era vindo pra minha, pra conversar comigo na minha casa. Ele não gostava. Ou seja, com medo de eu abrir minha boca e falar tudo que eu passava. Foi quando a gente tinha terminado e eu fiquei na casa contra a vontade dele, mas ele saiu. Peguei as coisas dele e disse: vinha buscar suas coisas. Coloquei tudo arrumadinha, coloquei do lado de fora. Ele chegou lá, não gostou, disse que minhas coisas eram pra ficar dentro de casa. E eu também disse que não, porque nós não estávamos mais juntos, não tinha porque as coisas dele tá lá. Ele veio me agredir e muito. Ele me agrediu muito nesse dia. A gente tem noção, foram 3 pessoas para me puxar. Com cabo de vassoura, tudo no mundo. Quando ele saiu, porque ele fazia as coisas e saía, escondia. Porque ele sabia que eu ia contar pra minha mãe, como minha mãe já sabia, ele fazia as coisas e sumia no mundo. Ninguém achava mais. Daí liguei pra minha mãe no trabalho mandou meu pai ir lá, meu pai foi. Eu toda marcada, toda, costela, braço, aqui nas pernas, tudo. Pra delegacia, fiz um BO. Da delegacia fui pro IML fazer exame de corpo e delito, constou agressão. Comecei com o processo na justiça, que até hoje eu tô esperando. Tô entendendo? Até hoje, se fosse pra ter acontecido alguma coisa comigo, tinha acontecido, porque a justiça sempre com essa lentidão, entendeu? Sempre com essa lentidão. E eu esperando. E estaria esperando até hoje. Esperando, viu que tudo era na frente de área. Não tinha nada escondido de área, não. Porque ela morava só comigo, a área não ficava com ninguém nesse tempo. Então era tudo na frente dela. Imagina uma criança de meses ou um ano. Não tinha um ano ainda não, nesse tempo não. Ela ainda ia completar um ano. Vivenciando tudo isso, tudo. Vendo a mãe apanhar, vendo a mãe chorar. E ela só chorava porque não tinha força, não tinha nem tamanho para poder fazer nada. Então isso mexe completamente com o psicológico de uma criança. Depois disso, teve vários outros episódios, como voadora no meio da rua. Cansei de levar. Por quê? Porque quando a gente estava separado eu não podia sair. Mesmo a gente estando separado eu não podia sair. Não podia ter amiga porque a raiva dele era se eu tivesse alguma amizade. A raiva dele era essa. Não podia ter amiga, não podia sair. E quando eu saía, ele me pegava na rua. Pegava na rua sim. Eu separada eu não podia mais se relacionar com ninguém. Com ninguém eu não podia. Entendeu? Como é que era a situação que eu vivia? Era voadora na rua, apanhei no meio da rua. 2 minutos depois meu pai chega e ele já tinha, ó. Então, foram coisas assim que eu vivi que eu não desejo pra ninguém. Não desejo não. E era uma coisa que, tipo assim, eu rodava e caía no mesmo buraco. Era assim que era a minha vida.
Vocês lembram, como tem até vídeo aqui no canal contando da minha depressão pós-parto, o quanto eu tava magra, isso aqui meu era fundo, não era fundo, magra, não ganhava peso de forma alguma. Por que que era minha depressão pós-parto? Vocês imaginam o quê? Que era por quê? Justamente por causa disso. Resguardo quebrado, agressão, tanto física como verbal, de todas as formas que você possa imaginar. Era isso que eu vivia. E foi isso, gente, um pouco da minha história, hein? Eu só precisava vir aqui contar pra vocês. Então, gente, eu precisava vir aqui abrir meu coração pra vocês, tá certo? E dizer que se tiver alguém passando pela mesma situação, não se calem. Não se calem, não se submetam a isso. Vocês são fortes, vocês são lindas. Vocês têm sim a capacidade de dar a volta por cima, tá certo? Quem quiser conversar, meu Instagram tá aberto pra isso. Podem vir conversar comigo, tá certo? Não estou aqui querendo me vitimizar, nem prejudicar ninguém, nem crescer em cima de ninguém. Muito pelo contrário. Isso foi um testemunho de minha vida que eu estou falando pra todos vocês, que eu não quero que aconteça com ninguém. Jamais. Não quero que aconteça com ninguém. Tá certo? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tenham conseguido entender todos os pontos que eu quis esclarecer para todos vocês. E é isso.